Estamos iniciando o espaço de entrevista aqui na Rádio Cultural FM, com a parceria da TV Litoral Torres. Aqui nos estúdios, os nossos companheiros e colegas, o diretor Lauro Santos, jornalista e diretor da TV Litoral Torres, nosso querido amigo e diretor, o Alberto, diretor de imagem, e o nosso convidado de hoje, o professor Belimar da Silva Guimarães, já nos estúdios conosco. Esse espaço tem o apoio do Girardi Restaurante e da SAPT às margens do Rio Mampituba. Pois bem, vamos saudando o nosso colega Lauro Santos. Bom dia, Lauro. Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes da Cultural FM. Mais um belo sábado, apesar de frio. Comentava com o professor Belimar há pouco. Poxa vida, né? Podiam dar um calorzinho pra gente. Estava previsto na meteorologia que teríamos uma elevação da temperatura nesse final de semana, mas o meteorologista se enganou, né? Ele deu uma tropeçada no patê, porque a minha singela opinião, sei para vocês, tá frio. Eu estou sentindo frio mesmo. Estou de casaco aqui Então estás no descompasso térmico. Eu devo estar. O ar-condicionado está bem ali, né? Está tudo tranquilo. Está desligado. Bem desligado. Semana passada eu congelei aqui, só para dizer para os ouvintes que eu congelei no ar-condicionado aqui, né? Professor Belimar, bom dia, prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter atendido nosso convite de estar neste sábado, que é um momento de lazer, e proporcionar aos ouvintes esclarecimentos nessa área tão importante como o presidente do CONDICA, os projetos sociais e também o tema importantíssimo que está tomando conta da comunidade de Torres, que é a eleição do Conselho Tutelar. Tudo bem? Tudo bem. Amigos, eu agradeço o espaço. Como tu disseste, é um sábado, né? Mas nós, enquanto membros de um colegiado e membros de um conselho que atua em favor da comunidade, nós não podemos nos furtar a esse compromisso e nem deixar de lado um convite tão agradável, né, feito a nós. Aqui eu parabenizo pela parceria, Laura, entre a TV Litoral Torres, entre a Rádio Cultural, porque é uma forma, é mais um canal para que nós possamos levar à comunidade o que acontece, colocar à disposição o conselho, mostrar, dar visibilidade, porque as pessoas muitas vezes não sabem, não têm noção do trabalho que é desenvolvido por um conselho, né? Então nós temos na nossa cidade vários, em todas as áreas. O CONDICA é mais um deles, que não é o braço do governo, que fique claro. Todo conselho é autônomo, todo conselho tem as suas decisões, é fiscalizador, mas nós temos no nosso conselho que, além de fiscalizadores, nós temos o dever, né, basilar de sermos também motivadores, incentivadores, né, dessa nossa comunidade, porque nada acontece sozinho. A participação comunitária geralmente é o que faz a coisa andar. Professor, o que é CONDICA? CONDICA é a sigla de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alguns municípios têm CMDK, né, CMDCA, que também é a mesma coisa. Nós somos um conselho... A função é a mesma. A função é a mesma, muda o nome. Nós temos também o CEDICA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, e temos o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. O CONANDA é o órgão máximo, é o CONANDA que emite as resoluções, que publica pareceres e que vem regular o funcionamento, né, nas esferas inferiores. Nós aqui somos autônomos, né, é um conselho que é paritário no seu funcionamento. Temos membros da sociedade civil e membros governamentais. Trabalhamos em prol de políticas públicas em favor da criança e do adolescente. O CONDICA é muito lembrado, gente, né, e isso é uma coisa que nós tentamos mudar. O CONDICA é muito lembrado porque é um conselho que tem dinheiro, né, porque por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, o gestor é obrigado a colocar na LDO, é colocado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, um valor anual, e esse valor é destinado ao fomento de projetos sociais.
Então, esse ano, neste exato momento, nós estamos numa fase de coleta de documentação de 4 entidades que foram selecionadas e, posteriormente, elas serão, então, contempladas, haverá assinatura de um termo de compromisso, onde elas receberão um recurso para execução de projetos sociais num período mínimo de 12 meses, não é um ano, são 12 meses. Nós temos a sazonalidade do verão, então interrompemos, retoma depois, para atendimento de projetos na área social. Nesse momento temos CPM da Escola Ferreira Porto, Campo Bonito, Esporte Clube Mar Azul, Escolinha do Mini, a ADEM, e temos também mais uma entidade que é nova para nós, e ficamos felizes que ela tenha vindo, que é a ONG Gigantes do Ringue, que faz um trabalho voltado para o boxe, lá no bairro Curtume. Essa ONG não pôde participar anteriormente, porque falávamos um pouco antes aqui, né, Nelson, sobre documentação. Né? Então, as documentações hoje elas estão muito rígidas. Né? As nossas entidades, infelizmente, principalmente as comunitárias, elas são tocadas por pessoas da comunidade, pessoas simples, que têm os seus afazeres. E essas certidões, elas perdem a validade cada vez mais cedo. Hoje nós temos certidões que são emitidas pela internet, mas a validade delas é muito curta. Então, acaba se perdendo e nós precisamos cumprir. Se perdendo pela burocracia da Pela burocracia. Né? Às vezes, um mesmo documento, durante um processo de inscrição no CONDICA, apresentação de um projeto social e posterior assinatura do termo de compromisso, o mesmo documento é pedido nos 3 momentos, nas 3 etapas, sabe? E às vezes, puxa, tu tens que deixar o teu trabalho para ir na Receita Federal. A Receita Federal não funciona em qualquer horário, ela tem um horário de funcionamento específico, né? Então isso atrapalha bastante. Nós temos feito a nossa parte no sentido de orientar, de formar esses líderes. Agora, no mês de março, o Cinto nos emprestou a sua sala de reuniões e nós tivemos uma formação para 23 líderes comunitários. 23 pessoas ligadas a entidades que foram para aprender como se capta o recurso, o que precisa fazer, onde pode aplicar. Né? Porque quando a entidade recebe o dinheiro, ela não pode entender que usa da forma que entende. Existe uma tramitação. Existe uma norma. Existe, é rígida. Ontem, para ter uma ideia, eu estava na Vila São João, né? Estava lá, fui visitar um projeto social que é desenvolvido lá, conversei com as crianças, me apresentei, disse quem eu era, o que eu estava fazendo lá, perguntei do lanche, perguntei se tava, os dias que eles iam, se estavam sendo respeitados os dias, os horários. Nós fizemos isso com todos. Com todos eles. O CONDICA tem também a função de controlar, fiscalizar e acompanhar a evolução dos projetos? Dever, sim. Desde o momento da assinatura do termo de compromisso até o último dia do projeto, quando esse recurso é zerado. Então nós acompanhamos a prestação de contas, ela é mensal, com relatório de atendimento. Mensal a prestação de contas? Mensal, com um relatório de atendimento, porque já aconteceu de nós liberarmos no ano anterior, de nós liberarmos recursos para uma entidade. Ela tinha a projeção de atender um número X de crianças e adolescentes e por uma razão ou outra não conseguiu atingir. Nós tivemos de interromper o projeto e retomamos os materiais que foram comprados e interrompemos o repasse, e esse dinheiro então não saiu do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Que é preciso entender, Nelson, Laura, que quando uma entidade recebe recurso público oriundo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para a execução de um projeto, todo o material permanente que é adquirido com esse recurso, ele não é da entidade, ele é recurso público. Ele está em forma de comodato. Se o projeto existir por 50 anos o material é da entidade. Mas se porventura esse projeto for interrompido, é dever da entidade. Ela não deve aguardar ser instada pelo conselho. É dever da entidade procurar o conselho e dizer, olha, infelizmente o instrutor foi embora da cidade e nós não vamos mais poder tocar aquele projeto de música, então nós temos 20 violões para devolver. Então se faz um termo, devolve o violão. O que se faz com esse material?
esse material é destinado à comunidade. Nós vamos procurar alguém, alguma entidade, um clube de mães, uma igreja, uma entidade comunitária que se interesse por esses violões. Fizemos um termo de empréstimo, de cedência, e a entidade fica então com a guarda desse material. Se em determinado momento tivermos uma vistoria, uma auditoria do Tribunal de Contas, que já aconteceu, e perguntar onde estão esses e esses materiais, olha, nós retomamos da entidade tal e repassamos em regime de cedência para outra, porque estava parado e não é justo. Um exemplo, Jonas Brock... O senhor concorda com todo esse processo? Porque nós, legalmente, acompanhamos muitos desconfortos, vamos dizer assim, em termos desse procedimento. E às vezes as pessoas ficam um pouco estarrecidas com a rigidez. Mas eu acho que, como o presidente colocou, dinheiro público, recurso público, ele tem que ser bem administrado, né? Bem aplicado. O que nós observamos é que, diante dessa rigidez que acontece e vem acontecendo a cada momento, é porque durante muito tempo aconteceu inúmeros desmandos. Acontece, Nelson e Lauro, porque assim, um termo que está muito em voga hoje ainda é a velha política, né? Então a velha política era de que eu, como gestor, era obrigado a colocar um dinheiro no fundo, mas eu direcionava, eu dizia quais entidades queriam receber para já pagar um favor político. E isso eu asseguro, quem me conhece sabe que jamais compactuaria com isso. Hoje as entidades, independente de bandeira ideológica, partidária, religiosa, elas são atendidas na sua necessidade baseada em termos técnicos. O Mini está sendo contemplado esse ano. Ano passado ele não foi, porque ele não tinha um documento. Um documento dele não estava habilitado. Ele não conseguiu. Certo? Então hoje, qual é o papel do Conselho? Isso traz um processo de seriedade. Qual é o papel do Conselho? Cumprir a lei. É lógico que nós podemos flexibilizar algumas coisas. Um exemplo. Anteriormente, na apresentação do projeto, no inicial, na apresentação do projeto, quando abriu o primeiro edital, a entidade era obrigada a apresentar uma série de certidões. O que acontecia? Às vezes, nos 3 meses do processo, uma certidão ou outra perdia a validade. Então, chegava na hora de emitir, de fazer, de receber o dinheiro, olha, tem que esperar. Aí lá vai fazer a certidão novamente. O que nós fizemos? O Conselho decidiu. Bom, primeira etapa, credenciamento da entidade. A entidade tem atestado de regular funcionamento, a entidade tem seus alvarás, CNPJ, tem liberação da Receita Federal, está tudo certinho no cartório, o projeto é viável, o projeto atende aquilo, os 8 itens avaliativos, bom, ele foi aprovado. Então, envia-se uma correspondência à presidente da entidade. Padrão, sua entidade foi contemplada de acordo com o edital, número tal, assim, para receber 40, 45 mil reais e tudo. Para agora, para finalização, assinatura do termo de convênio, do termo de compromisso, precisamos de tais documentos. Aí vem 10 documentos. Negativa de débito federal, estadual, municipal, regularidade no FGTS, responsabilidade técnica, que não responde a processo trabalhista, que não emprega menor, e por aí afora. Entregou os 10, estão os 10 conosco, então se digita, se preenche o termo de compromisso, e aí então o prefeito marca um evento, marca uma solenidade em que os representantes legais vão, e aí nós assinamos o termo de convênio. Em torno de 1 semana o dinheiro é acreditado na conta da entidade. A entidade recebe o dinheiro numa única vez, um único depósito, porque isso era uma coisa que nós mudamos também. Não é
conforme o andamento do Não, nós vimos, isso era antes, até 2 anos atrás, né, isso era assim. Só que nós vimos, dava muita confusão, porque às vezes a entidade ela não gastava a parcela toda do mês anterior, e aí misturava o que era resto, o que era saldo, o que era novo, então dava um problema. O que nós fizemos? Até para comprovação ficava complicado. Sim, porque aí vem a questão da conciliação bancária, o extrato bancário, aí às vezes o banco cobra a taxa de manutenção. Sim. Às vezes essa taxa de manutenção aparecia em 2 extratos, aí dava ideia de duplicidade. Sim. Então o que se sugeriu? Sugeriu que o depósito fosse uma única vez. Porque aí tu tens lá um depósito de 45 mil e ao longo de 12 meses vai deduzindo, né? Fica fácil de controlar. 50% do valor recebido é o teto de gasto com pessoal, com oficineiros. Porque nenhum projeto sobrevive só de trabalho voluntário. Né? E nós temos alguns trabalhos que precisam de alguém especializado. Tá? Mas isso é respeitado. Os outros 50%, ele pode gastar em tudo que seja relativo ao projeto. E foi uma das coisas que nós modernizamos, que nós procuramos modificar, Nelson, porque assim, às vezes, Lauro, nós dávamos um exemplo, era como se desse um pirulito para uma criança, mas dissesse para ela, tu não pode chupar. Porque era tanto não pode, que tu estavas lá há 2 meses do prazo de encerrar o projeto e tu tinha 20 mil reais na conta ainda e não podia gastar. Podia usar. Por isso, por aquilo. Então nós vimos o que poderia, o que dava para flexibilizar. O que não pode hoje, pagar aluguel de sede, pagar contas de água, de luz, de internet, tá? Compra de combustível. De repente tu tens aqui um amigo que tem uma van e ele diz, não, tu me dá aí o óleo diesel, eu levo os meninos lá em Porto Alegre. Não pode. Tu pode pagar o serviço. Tudo pela lei 8666. O serviço entra naquela questão ali dos oficineiros, é a mesma coisa, está dentro daquele custo. Isso, não. Oficineiros 50%. Tá. Serviço, tá, contratação, os outros 50%, qualquer coisa, compra de material esportivo, de instrumento musical, de agasalho, de alimentação, certo? De despesa de contratação de transporte, de hospedagem, né? Tudo isso entra ali. 3 orçamentos. Aí tu vai se perguntar assim, poxa, mas alimentação? Sim, muitos projetos, o grande atrativo é a alimentação. Ele é necessário para funcionamento. E isso a gente percebe na fala dos nossos presidentes, de como foi importante. De um ano ele atendeu um número de crianças e no outro ano ele dá um salto. E ele relatar para nós, olha, depois que nós colocamos o lanche, aumentou bastante. Houve adesão. Aliás, deixa eu aproveitar, Nelson, eu acho que nesse momento o professor falou exatamente o ponto que eu queria tocar na pergunta anterior. Você falou que anteriormente aconteceria, por exemplo, um projeto não atende o número X que estava ali de crianças que estava determinado. Encerra-se o projeto, devolve-se material, devolve-se valores, certamente, e encerrou o assunto. Vamos dizer que eu coloquei um projeto lá para 1.200 crianças. Dali a pouco chegam mais 50. Sem problema. Aí, como é que fica? Não, sem problema. O que acontece? Um dos itens avaliativos, Lauro, é sustentabilidade. Então, se tu olhares os projetos que estão em andamento, os projetos que são aprovados, tu não tens nenhum projeto que começou hoje. Nós não podemos, nós 4 aqui, ficar sabendo que o CONDIP está distribuindo recurso e de repente criar um projeto social aí de uma rádio web. Ele não pode surgir em função do recurso. Pelo contrário, o recurso é para impulsionar. Vou dar um exemplo aqui conhecido da comunidade, a Ascorte. A Ascorte, há pouco tempo, antes, nós podíamos dividir a Ascorte antes e depois do Condica. Antes do Condica, a Ascorte corria aqui no litoral, aqui perto. Hoje a Ascorte corre pelo Brasil todo. Por quê? Porque hoje ele sabe, o Claudinho sabe, que ele tem uma competição em outubro, em Teresina, e ele sabe que ele vai poder ir. Ele não vai precisar passar o chapéu, tá pedindo dinheiro, tá fazendo isso, pedindo para um, para outro, para conseguir o dinheiro da passagem para o menino. Não, ele já sabe que ele tem dinheiro da passagem. A Associação Torrense de Handebol,
que ganhou o mundo. Nós temos meninos fora do país, nós temos atletas fora do país. Essa é a função do Condica. É chegar lá e dizer, vocês têm 100 crianças? Não, então tá aqui, ó, com esse recurso vão atender 300. E eu digo aqui, e aqui eu elogio CPM do Quartiero, abriu um núcleo na Escola Quartiero, hoje tem 3 núcleos, um na Vila São João e mais outro aqui na cidade. Nenhum dos projetos sociais hoje em andamento atende o número inicial. Todos eles excederam o número de atendimentos. E aqui eu faço um parêntese negativo, né? Alguém pode ter como conotação política, eu não me importo, tá? Porque a nossa vida ela é política. Sim. As decisões elas são políticas, nos atingem. Eu estou no meu 2º mandato como conselheiro, de 2017 para cá, na condição de presidente. Nós aprovávamos anteriormente 8, 10 projetos com 50 a 60 mil reais. Hoje, esse ano, nós estamos aprovando apenas 4 com 45 mil reais. O valor destinado pelo gestor ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ele vem sendo cortado significativamente. No primeiro ano foram cortados 120 mil reais. Tá? Dos 400 mil que nós tínhamos, dos quase 400 mil, nós ficamos com menos de 300. Tá? E nos anos seguintes, então, nós tivemos apenas 200 mil. Mas a posição diante desses projetos, junto à comunidade, à sociedade, não tem um desdobramento extremamente positivo? Nelson, em termos do resultado. Do resultado? Exatamente. Exatamente. Tu imaginas uma comunidade como a Vila São João. A Vila São João comporta 3, 4 projetos pelo número de habitantes. E o que a lei se reporta no que tange aos valores destinados? Não aos valores, mas assim, aos projetos em si. É um projeto na área cultural, educacional, esportiva? Não. Ele é voltado à criança e adolescente. Ele pode ser até religioso. Ele não tem. Ele pode ser apresentado pelo clube de mães para um curso de corte e costura para meninas e adolescentes. Ele pode ser de capoeira. Ele pode ser de rádio, pode ser de informática. Mas que pode tenha uma inclusão. Que tenha inclusão e seja destinado a crianças e adolescentes. Sim. E interessante, a partir do momento que a entidade recebe recurso, ela está abrindo as suas portas e ela está vindo para dentro da rede de atendimento. Então, quando a entidade é contemplada, a relação das entidades contempladas, a relação dos dias e horários das atividades que serão desenvolvidas são enviadas para o delegado, para a juíza, para o promotor, para o conselho tutelar, para as escolas. Porque de repente lá na escola tu és o diretor e tu percebe que o Lauro está nervoso, que ele está... Ela entra em contato. Ela vai e diz, olha, aqui no bairro do lado aqui tem um projeto de taekwondo. Vamos mandar o Lauro para lá, para ele dar um soco na parede lá, para ver se se acalma. E ninguém pode negar. Nós temos eu não gosto de citar, mas assim, projeto social da creche do Curtume. Não da EMEI Sadi, que hoje é municipal, da dona Terezinha, que continuou, né, com o projeto social. Está com o dobro de atendimento. Com um projeto de bombeiro mirim, com um projeto de ludicidade, de esporte, de apoio pedagógico, didático pedagógico no tema, certo? Então nós temos a Vila São João com futebol. Professor e presidente Benimar, para que haja um entendimento do nosso ouvinte, quais foram as razões que diminuiu o recurso para essa finalidade? Bom, Nelson, isso é discricionário. Colocou nesse sentido. No primeiro ano, né, que ele assumiu, ele colocou a questão do contingenciamento, né? Nós sofremos, como todo recurso que havia depositado, houve um decreto de contingenciamento. E esse contingenciamento levou lá 119 mil reais atingiu o Condica, certo? Mas eu tenho comigo, opinião minha, né? Eu respeito as opiniões. Existem coisas que podem ser cortadas. Quando tu precisa fazer um contingenciamento em casa, tu pode cortar a TV por assinatura, de repente tu pode diminuir o pacote de internet, certo? Agora tu não pode cortar comida, tu não pode parar de pagar a conta de água e de luz,
certo? Então, entendo que existem necessidades, existem razões, o gestor tem a visão macro, nós temos a visão do nosso umbigo, sim, certo? Mas eu acredito que, por força do meu cargo, eu estou na Câmara todas as segundas-feiras. E eu canso de ver vereadores ocupando a tribuna e pedindo, relatando casos de que os nossos adolescentes precisam de atividades, precisam ser atendidos. Poxa, que é a melhor forma que o projeto social. Então, instiga, fomenta, aumenta o recurso. Eu uso sempre um exemplo, né? Eu uso sempre um exemplo muito simples para citar. Hoje, o município de Torres gasta mais com a alocação de um caminhão do que com um projeto social. Isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Nós vamos gastar quase R$1 milhão em 4 anos com a alocação de um caminhão e não vamos gastar isso com projeto social. Até porque, né, professor, não sei se me corrija se eu tiver uma argumentação não muito correta. Um projeto social, seja ele qual for, ele tem um propósito também preventivo, né? Exato. E, principalmente, né? Ele vai evitar muita coisa. Porque tu imaginas... Diante dessa situação social que a gente vive, né? Todo e qualquer projeto... A gente lembra aqui, e me trouxe a recordação, e eu quero publicamente lhe agradecer, porque nos primeiros momentos da Rádio Cultural FM, que nós tínhamos, aqui está o Alberto, que foi a empresa dele que alavancou essa parceria, nós tínhamos aí uma série de projetos, né? Poesia na Escola, juntamente com o Minaldi e a Roseli, um deles, né? E isso a gente percebia o resultado junto aos estudantes. O resultado que trouxe a partir do momento em que se abriu a possibilidade do aluno escrever. Exato. Né? Que, diga-se passagem, assim, por muitas pessoas parece muito simplório o projeto, né? Escrever poesia, poxa, mas o quanto o senhor como professor, como educador, né? Quanto benefício trouxe para dentro de uma sala de aula, para dentro de uma escola, reaprender o processo de escrever poesia. É uma forma de expressar até a sua angústia, né? E expressar o que passa. E uma coisa que eu sempre coloco, eu tenho 30 anos de magistério, então eu digo sempre assim, Lauro, muitas vezes, se não é a escola, se não é um projeto social oportunizar, nós temos crianças aqui da nossa cidade que não vão nem na Vila São João. E hoje nós temos crianças que vão, através de projetos sociais, ganhar o mundo. Imagina uma viagem, imagina o quanto transforma. E um dos aspectos que são avaliados num projeto social é relevância, impacto e transformações na vida da criança do projeto. Então tu imaginas assim, temos aqui um projeto social que desenvolva futebol, como o da Vila São João. Aí imagina que o seu nequinho, uma pessoa muito bem relacionada, imagina que ele consegue lá, através do nosso amigo Anderson Meurer, que hoje está lá no Grêmio, né? O Anderson vem e diz assim, olha, nós vamos jogar agora, o Grêmio vai jogar contra um time e tal, aí vocês não querem levar os meninos para entrar junto com um jogo que é comum, os clubes fazem isso. Imagina um menino aqui, da Vila São João, entrando de mão dada com Jeromel, entrando de mão dada com Everton. O que vai levar para a vida dele isso? E o projeto social, da forma como está hoje, possibilita que o seu nequinho contrate um ônibus, leve os garotos, leve as crianças ao estádio. Se tiver que pernoitar lá, ele pode pagar hospedagem, porque faz parte do projeto. É um desdobramento do projeto. E nós não queremos isso. Isso tem garantia legal. Garantia legal. Tudo documentado. Nota fiscal, prestação de contas, justificativa. Né? Tu queres comprar um material que não tem na cidade, tu vai comprar da onde tiver que comprar, justifica por que não foi comprado na cidade. Certo? Tudo o que for
para o benefício da criança, para o desdobramento. Um projeto social como esse que eu citei, da escola do CPM do Quartiero, de repente foi convidado lá pela Escola Rosário, pelo Bom Conselho em Porto Alegre, para participar de um torneio. Eles podem ir tranquilamente. O que não pode, pagamento de taxa. Ah, não, nós precisamos participar de um torneio e tem que pagar a inscrição. Não, a inscrição não pode ser paga com esse recurso. Não pode ser pago a taxa bancária. Embora o banco desconte, a entidade precisa fazer a devolução. Ela faz o depósito no mesmo valor, R$ 34,50, R$40, faz um depósito no mesmo valor, deposita de volta na conta para justificar que foi pago. Certo? Então, alimentação, material, uniforme, salientar para as pessoas entender que se o projeto tiver de ser interrompido, o uniforme não é devolvido. O uniforme é material de consumo. Mas de repente, Nelson, imagina nessa opção, nesse exemplo que eu coloquei, tu precisas ir a Porto Alegre levar os meninos. Aí, mas tu olha lá, tem um menino, não tem nem um tênisinho. Pode comprar um calçado para ele. Pode comprar o calçado para essa ocasião, para aquela ocasião, justificar. Embora nós somos uma sociedade, nós somos uma comunidade muito solidária. A maioria dos nossos projetos, ou todos eles, tem parceiros. Tem parceiros, tem lojas, tem empresários que ajudam, que fomentam. Nós ali no Cinto, no CEPENTO, apoiamos a Ascorte há algum tempo. Não dá para apoiar todos, mas nós elegemos a Ascorte, pelo trabalho, pelo tipo, porque atletismo é fantástico. E olha, brincar de correr. Brincar de correr. E olha onde eles treinam. Na rua, lá no Moral das Palmeiras. Nós temos ali o Torrense. Quantos já passaram e prometeram, e o Torrense continua do mesmo jeito. É o Mimi que corta a grama. Então, por isso que eu digo, esses projetos sociais, as pessoas que tocam eles, elas precisam ser louvadas, elas precisam ser incentivadas. E infelizmente hoje é uma reclamação geral, Nelson, que nós ouvimos lá. Vocês tocam um projeto sem apoio, sem ajuda, conseguem resultado. Quando voltam para a cidade, aí todo mundo quer tirar foto junto. Aí todo mundo quer sair na foto junto. Isso é uma reclamação recorrente. Nós temos pessoas aqui que são homenageadas e que não vão, porque elas se recusam a receber homenagem. Não, eu não quero homenagem. Eu quero ajuda para as crianças, para nós podermos ir. Presidente, qual é o entendimento da Câmara nesse sentido? Nós fomos muito bem recebidos ano passado. Tá? Porque eu vou voltar um pouquinho assim. Quando nós aprovamos os projetos, como nós fizemos um trabalho muito bom de habilitação das entidades, antigamente nós tínhamos poucas entidades habilitadas. E era uma reclamação, porque diziam assim, poxa, por que sempre os mesmos ganham? Por que sempre os mesmos? Infelizmente eram sempre os mesmos que estavam com a documentação legalizada. O Mimi foi um que eu briguei muito, porque ele reclamava. Cobrava, né? Ele cobrava, ele parecia o ranzinza, né? O zangado, sempre brigando, porque não ajuda. Aí eu chamei ele e disse, Mimi, tu precisa fazer isso. A partir do momento que tu tiver legalizado, tu vai. Ah, mas eu faço há tantos anos. Pois é, tu faz há tantos anos e nunca regulamentasse. Não tem como te ajudar. Aí ele conseguiu. As pessoas o ajudaram, a parte documental, ele regularizou. Hoje ele recebe. Então nós tivemos que sair de dentro da sala, porque o conselho não pode ficar restrito à sala. Nós fomos atrás da comunidade, nós fomos atrás dos líderes. Por que vocês não participam? Olha, porque nós não temos isso. Não, então faça dessa forma. Nós tivemos alguns vereadores que inclusive ajudaram entidades, porque tem a questão da ata, registro de ata, é uma grana. Poxa, nós tínhamos uma entidade que fez um jantar dançante só para custear os valores, para poder regularizar. Então nós fui até alguns vereadores, eles nos ajudaram, e as entidades começaram a vir mais entidades. E aí nós tivemos um regresso. Nós tivemos um retrocesso, que nós tivemos um aumento das entidades habilitadas e uma redução absurda no valor destinados a elas. E aí o meu avô dizia,
todo mundo acha o seu filho mais bonito. Então, se nós 4 aqui apresentarmos o projeto e apenas 2 foram contemplados, os 2 que ficaram de fora vão querer, puxa, mas meu projeto é bom, eu estou com 150 crianças no meu bairro e não tenho o que fazer. Entendeu? Então as comunidades começaram a reclamar. Então nós mobilizamos, fomos às audiências da LDO, pedimos, levantamos e pedimos, inclua um aditivo, coloque uma emenda, aumentem o valor dos projetos sociais. Nós tivemos o seu Pedro, presidente ali do bairro, da Praia da Cal, do bairro São Francisco. O seu Pedro é uma pessoa fantástica, uma pessoa que se envolve com a comunidade. O seu Pedro levantou no meio da audiência, disse que ele já não aguentava mais, que era o 2º ano que eles apresentavam o projeto e não conseguiu por falta de recurso. Os vereadores apresentaram emenda, pelo menos 100 mil reais, de 50% do valor que tinha sido destinado anteriormente, que já seria necessário. Poxa, 100 mil reais são no mínimo mais 2 projetos. São no mínimo mais 300 crianças, mais 300 famílias. Parece pouco, mas na amplitude do trabalho, ele é muito grande. Só que é discricionário do gestor. O gestor não entendeu que era prioridade. Então nós podemos ir lá indicar, mas é o exemplo do mecânico. O mecânico ele vai e diz para ti, Nelson, precisa trocar as pastilhas de freio do teu carro. O entendimento é teu se vai trocar ou não. E eu aqui, como cidadão, eu tenho comigo uma fala de um político que não mais está conosco, que ele dizia assim, de nada adianta rua bonita, rua florida, para povo triste. Então eu entendo que somos uma cidade turística, nós precisava há muito tempo dar um tapa no visual da cidade, mas eu acho que o social está esquecido. E eu digo porque semana passada eu fui no sepultamento de um menino que foi meu aluno na escola Mampituba, que suicidou por depressão. Como presidente do Condica, não são raros os casos. Os números de tentativa de suicídio de nossos adolescentes, o número de crianças, de adolescentes com depressão é muito... A compreensão nesse sentido é a falta de oportunidade? É a falta de oportunidade. Nós somos uma cidade que não é pródiga em emprego, em oportunidade. É o dever? Exatamente. Não sou notado. Exatamente. Não sou percebido. E uma coisa, quando tu tens um projeto, isso dá visibilidade à criança. Olha o projeto da professora Andréia Mello, de socorro, de primeiro socorro nas escolas. Ela engatinhou. Hoje, a secretária Silvia teve um entendimento, ela acolheu esses projetos, porque a Andréia já desenvolveu o projeto, a professora Luciana Bel tem um projeto de ginástica rítmica, inclusive alguns materiais que nós retomamos de outras entidades, como placas de tatame, nós redirecionamos para o projeto dela, que ela fazia sozinha. Presidente, alguém que está nos acompanhando nesse momento e que tenha material em casa, ele pode alcançar por conta? Pode, faz um termo de doação e o Condica faz, assim, ou pode, sabendo, Nelson, sim, direto à entidade. Direto à entidade. E uma ajuda... As pessoas, e a gente está observando o seguinte, quando você tem que tomar uma decisão de material em casa, que não esteja mais usando, o quanto se faz importante se esse material for alcançar algum projeto. Bem destinado. Então, às vezes, você comprou para o seu filho lá bola de vôlei, comprou bola de futebol, está lá jogada, comprou rede de calçado, vai ser calçado, né? Então, às vezes, até uma oportunidade eu conversei com o Mimi, eu digo, Mimi, se fizer uma campanha, em termos, a gente foi observar os meninos jogando lá e sem material. Eu digo assim, mas tem tanta gente que tem estocado em casa bola de futebol, bola disso aqui, chuteira, é porque sujou e não está mais afim de limpar, jogou no canto e está ali. Se limpar e colocar em condições, dá para usar. Então, o Condica aceita esse tipo de... Aceita, e o Condica ele pode fazer o direcionamento. A comunidade pode procurar o Condica e dizer, olha, eu tenho isso. Nós vamos, olha... Em vez de jogar no lixo, né? O projeto social tal vai utilizar. Eu tenho aí bolsas de viagem. Olha,
Precisa para carregar material. E agora, uma ajuda que é fundamental, que todos podem fazer, e tem um retorno significativo, é a doação via imposto de renda. Tá? Porque isso em valores. Quando tu finaliza a tua apresentação, lá no finalzinho tem a opção, tem uma opção de direcionar o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Aí o que acontece? As pessoas podem doar direcionado a uma entidade. A APAI faz isso, a Ascorte, a Associação de Handebol. Porque quando tu faz essa doação, parte da tua declaração, parte do teu valor do imposto de renda é para essa entidade. Então tu terias ali 300, 400 reais que vai ser deduzido. Tu vais pagar uma DARF, vai pagar essa guia, guarda a guia. Se tu queres doar para a APAI, basta pegar essa DARF e levar para a APAI. Depois a APAI, no momento certo, a APAI recolhe e manda para o CONDICA dizendo, olha, vai vir um valor da Receita Federal aí que vai ser depositado no fundo. Desse valor, 30 mil são nossos. Tá aqui as DARFs. É como se ela tivesse entregue 100 cheques, totalizando vezes 30 mil. E a APAI é uma grande captadora. A APAI faz muita coisa com esse dinheiro. E para a comunidade entender, o dinheiro, quando uma entidade recebe um dinheiro da Fundação Banco do Brasil, da Fundação Petrobras, alguma captação para um projeto social, a entidade não recebe direto. O dinheiro vai para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a entidade então diz, eu recebi aí da Petrobras 50 mil. Está aqui o plano de aplicação. 20 mil nós vamos comprar isso, 30 mil nós vamos comprar aquilo. Aí então apresenta, e aí é o conselho quem autoriza a saída desse dinheiro para a conta da entidade. E a entidade tem que prestar conta do que foi comprado da mesma forma. Orçamento, nota. A APAI, por exemplo, fez a arrumação de toda a parte de cobertura da frente, daquele em cima das calçadas. Orçamento. Criou lá uma brinquedoteca especializada. Ela faz os orçamentos, tudo, onde vai ser usado aquele dinheiro. Então, uma forma que a comunidade tem de nos ajudar, de fazer esse retorno, porque tu és empresário, provavelmente filhos de funcionários teus são acolhidos em projetos sociais, certo? Então, doa para o fundo, porque o dinheiro que vai para o fundo tem essa destinação, ele vai acabar retornando para ali, Esse espaço tem o apoio do Girardi Restaurante e da SAPT, com a infraestrutura de lazer e bem-estar junto às margens do rio Mampituba. Nós estamos aqui nos estúdios com o professor Delimar da Silva Guimarães, que é presidente do CONDICA, nesse primeiro momento discorrendo sobre projetos sociais, a importância do CONDICA e o que é o CONDICA e o que representa para uma comunidade. Eu falei em SAPT aqui e a gente lembra que a SAPT também é parceira de alguns eventos, nessas áreas sociais, disponibilizando a estrutura física que a SAPT disponibiliza hoje para os seus associados, também ela disponibiliza para projetos sociais. A SAPT, como entidade, pela importância que tem na história da cidade, pela importância que tem dentro da história da nossa comunidade, desempenha sim seu papel. Até a SAPT já teve, inclusive, projeto social contemplado pelo CONDICA, anterior à nossa gestão, um projeto de surf, natação e karatê. Hoje existe uma dificuldade, eu até o cobro, porque eu sou colaborador da SAPT há alguns anos já, com a colônia de férias, então eu cobro dos presidentes por toda a estrutura que tem, mas a dificuldade é o quê? É a dificuldade de pessoal, é algo mais para o presidente preocupar. E uma coisa que assusta, eu sei que assusta, a prestação de contas. Não que a pessoa seja mal intencionada, mas é que existe uma série de exigências. Existe uma série de exigências. E o episódio da Boate Kiss, ela trouxe um recrudescimento, um endurecimento nas regras dos PPCIs.
E vou dizer, o CPM da Escola Alcino, por exemplo, foi alijado desse processo atual porque não tinha PPCI, estava em obra, não tinha como apresentar nesse momento, e nós não podemos abrir mão. Nós não podemos, infelizmente, quando está tudo certo, Nelson, ninguém fala nada. Importante. É requisito. Um dos documentos fundamentais para que uma entidade se faça o seu registro junto ao CONDICA é o atestado de pleno e regular funcionamento. Esse atestado ele é a conjunção de vários documentos que são apresentados à prefeitura, ele é assinado pelo senhor prefeito, e ele traz ali alvará, CNPJ, a ata de fundação, a ata da atual diretoria, traz inclusive o PPCI. Então, não tendo PPCI, não tem pleno e regular funcionamento. Não tem pleno e regular funcionamento, não tem registro no CONDICA. E deixar claro que toda entidade que desenvolve algum projeto voltado à criança e adolescente, ela deve, por força de lei, ter registro no CONDICA. Se a Rádio Cultural, se o Lauro, através da TV Litoral Torres, se vocês em conjunto decidirem criar uma TV Mirim, vocês precisam ir até o CONDICA e registrar esse programa. Tá? Mas nós não queremos captar recursos do CONDICA, não é? Mas como é um trabalho que vai atender criança e adolescente, ele precisa ser registrado. Precisa ter o seu programa registrado lá. E na verdade ele está falando também de uma necessidade de regulamentar. Tem que ter nós conversamos ali fora do ar sobre a questão das compras de materiais, de produtos, Alberto. Nós conversamos sobre esse detalhe e eu te fiz a pergunta. Olha, eu sou uma entidade que está realizando uma atividade com crianças e adolescentes e preciso comprar de repente um tênis, umas bolas, vamos comprar aí 20 bolas. Eu chego no comércio da minha cidade e o preço das 20 bolas é R$4.000, vamos dizer, um preço absurdo para não dar uma questão lógica. Eu vou lá nas lojas digitais e essas mesmas bolas custam R$1.500. E aí, como é que funciona? Eu posso fazer isso? Não posso? Tem uma regulamentação maior para esse tipo de compra? Como é que funciona, professor? Não, Lauro, sem problema. Né? Um dos princípios, né, dentro da gestão pública, um dos princípios que precisa ser respeitado é o princípio da economicidade. Por óbvio que nós entendemos que é interesse da entidade fazer esse dinheiro render. Né? Então, o que tu podes fazer? Se a empresa que vai te vender, né, não pode comprar de pessoa física. Isso é importante. Não pode. Ser empresa. Não pode. O Lauro veio dos Estados Unidos e trouxe lá 20 bolas, ele quer vender. Não pode. Se a empresa tem CNPJ, basta, MEI, basta entrar em contato com a empresa, por e-mail mesmo. A empresa então envia um orçamento oficial, onde consta o nome da empresa, toda os seus documentos de inscrição, certo? E a entidade pode comprar. A responsabilidade pela compra é da entidade. Se ela tomar um chapéu lá e não receber o produto, ela vai ter que devolver o dinheiro, certo? Agora, lógico que se tu tens a possibilidade de comprar por R$2.000 algo que aqui no comércio é R$4.000, infelizmente a amizade não paga a conta. Então tu tens essa possibilidade. Agora, essa regulamentação, que eu acho que passou um pouco batido isso, nós temos que ter 3 orçamentos no mínimo. Quando tu assinas o termo de compromisso, já está exarado lá, Lei 8666. E a Lei 8666 regula as compras dentro do âmbito do serviço público. Ela é clara, 3 orçamentos, prevalece o menor. Muito bem, professor, rapidinho, nós estamos quase chegando no final da sua participação aí. Nós já estamos recebendo outro convidado, mas eu gostaria de, antes de nós fazermos o intervalo, deixar aqui um ponto fundamental aqui dentro desse processo, que é já
vamos dizer assim, agitação da comunidade em termos da eleição do Conselho Tutelar. Muito bom que a comunidade seja agitada, porque o voto ele é facultativo, ele não é obrigatório. Nós tivemos cerca de 3.500 eleitores, 3.500 pessoas votando no pleito de 2015. Então, isso é positivo? É positivo porque já houve uma mobilização. E eu acredito que nós vamos conseguir... Qual é a leitura que se tira disso aí? Está começando a haver um entendimento? É que a função de conselheiro tutelar, ela é de extrema importância dentro da comunidade, né? Então, esse processo agora é feito por uma escolha direta. Embora o voto ainda seja facultativo, mas é direta. Então, nós podemos ter... O pleito, ele segue as mesmas regulamentações da eleição normal. Então tem todas as suas proibições, todas as suas vedações, que precisam ser respeitadas. Nós temos uma comissão eleitoral, da qual a presidente é a colega conselheira Débora Fernandes. Tá? Então, nós tivemos o período de inscrição, a habilitação dos inscritos, posteriormente a prova escrita. Dessa prova escrita restaram 12 candidatos, que são numerados do número 1901 ao 1912. A ordem na cédula de votação será por número, não será alfabética. E os candidatos estão em ampla campanha. Tá? Nós teremos esse ano sessão eleitoral na Itapeva, teremos na comunidade de Pirataba, teremos na Vila São João, teremos no Campo Bonito, na sede da cidade, na Escola Jorge Lacerda e na Escola Alcino, na Escola Fundamental Ferreira, Zona Sul, na Escola Municipal Fundamental Mampituba, e teremos também no Faxinal. Quando é? Na escola, dia 6 de outubro, num domingo, das 8 às 17 horas. O que é necessário para votar? Qualquer documento com foto, certo? Quem vota na cidade deve se dirigir à Escola Jorge Lacerda ou à Escola Alcino. Posteriormente, Nelson, até eu vou deixar depois para vocês aqui, para que vocês possam replicar para nós durante o tempo, quem vota onde. Porque, por exemplo, tu não podes ir lá visitar um amigo lá na Praia Paraíso e dizer, já que eu estou indo aqui, eu vou aproveitar e vou votar ali na Itapeva. Não, se tu votas no Jorge Lacerda, tu vai votar na Escola Jorge Lacerda. Se tu vota na Escola Alcino, na Escola Alcino. E se tu votas no Capesca, provavelmente tu vai votar ou no Jorge ou na Escola Alcino. Vai ser direcionado assim. Quem vota lá nas comunidades Vila Lotemer, João 23, vai para Pirataba. Barro Cortado, Jacaré, vai para Vila São João. Certo? Então é por zoneamento. A Justiça Eleitoral está nos acompanhando. A Justiça, a Justiça Eleitoral acompanha, é ela que nos dá as listas dos habilitados. Houve uma data corte que foi 6 de julho. Todas as pessoas que fizeram a transferência do título para Torres em data posterior ao dia 6 de julho não estão habilitados a votar aqui. Só vota quem se habilitou até o dia 6. Tá? Então tu vai chegar numa sessão, vai entregar, vai te identificar, e a pessoa, o mesário, vai ter uma relação e vai encontrar o teu nome. Se ele não encontrar o teu nome, ele vai te orientar. Olha, senhor Nelson, não é aqui no Jorge Lacerda. Como o senhor vota em tal lugar, na Escola Teachable, então o senhor é lá no Alcino. Né? E é importante, eu conclamo a comunidade que escolha, temos 12 candidatos. Né? Peço à rádio que faça essa divulgação. Sugiro, Nelson, aqui, né, que saliente bem as proibições. Não pode se fazer campanha em meio aberto, favorecendo. Tu, como radialista, tu podes dizer que nós temos a campanha e temos 12 candidatos. Um muito bom, que é o Lauro. Não pode se fazer essa referência, tem que ter esse cuidado. Tá? Mas a rádio... é o mesmo regramento. É o mesmo. Né? As eleições normais. Né? A publicidade, pedido de voto em local público, em órgão público, não pode. Tu podes pedir o voto para mim, mas tu não pode fazer de forma aberta. E também a rádio. Olha aí que melhor espaço para chamar os 12 aqui, de 2 em 2,
de um em um, fazer um ciclo de entrevistas, né, para ouvi-los, para ver, né, porque nada melhor do que ouvir cada um deles para poder ter uma ideia da capacidade, né, e valorizar que eles estão se colocando a serviço da comunidade para uma atividade, Nelson, que não é profissão, é uma missão. Eu confesso aqui que não sirvo para essa tarefa. Não me candidataria a isso. Tá? Então, a eleição dia 6, a campanha está aberta, não pode distribuir camiseta, mas eu posso adesivar o meu carro. Se eu quiser adesivar o meu carro para o Lauro, que é meu candidato, eu posso. Porém, eu tenho de ter o cuidado de guardar a nota fiscal do serviço em meu nome. Para provar que eu estou aderindo, que não foi o Lauro que pagou para adesivar o meu carro. O e-título vale? Vale, qualquer. Quem tem esse título aqui? Todo documento que é utilizado pela Justiça Eleitoral. O escrutínio é feito no mesmo dia. A Brigada Militar vai participar no processo, a Guarda Municipal vai estar presente, cada candidato pode designar um fiscal para cada sessão eleitoral, funciona da mesma forma. E eu peço, se você simpatiza com o candidato, se você acredita no trabalho desse candidato, vote, peça o voto para ele, trabalhe em favor dele, porque nós precisamos muito. O conselheiro tutelar desempenha uma tarefa de fundamental importância dentro da nossa comunidade. E o próprio conselheiro tutelar tem que ter uma atitude social, uma atitude de civismo, vamos dizer, eu não queria usar essa expressão, mas vai lá, né, de correição, porque ele lida exatamente com questões envolvendo até agressão a crianças. Sim, a questão ética, a idoneidade. Idoneidade, esse que faltou a expressão. Bem delicado, né? Professor, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Nós agradecemos a sua presença e os esclarecimentos prestados no que se refere à missão do Condica, à importância dessa instituição, dessa entidade junto às comunidades, que, conforme o diretor Alberto colocou aqui, fora do ar, para nós... Não tem ideia. A gente desconhece um pouco do processo todo que faz parte dessa responsabilidade com a criança e o adolescente, né? E que as famílias, o cidadão, a cidadã, pode muito sim contribuir, ajudar para a sustentabilidade desse projeto. Nelson, agradeço em nome dos meus colegas do Conselho, porque eu saliento, eu sou apenas o presidente, né? O meu voto ele não vale 2 nem 3. Tudo que nós fizemos é uma gestão partilhada, todos têm importância dentro do processo, todos são muito participativos, tá? E deixar aqui a última mensagem à comunidade de que podem ficar absolutamente tranquilos com relação à cobrança, porque o recurso ele é bem direcionado, ele é fiscalizado, e vou dizer que depois que nós fizemos uma aprovação de uma prestação de contas, ainda temos uma segunda, que sempre tem um conselheiro que pega aquele calhamaço de papel, leva para casa, tira um tempinho, dá uma última olhada. Às vezes encontramos erros, somos falhos, às vezes passa ali uma prestação de contas, passa alguma coisinha, mas nós corrigimos. Dizer que nós agradecemos muito à rádio, à TV Litoral, esse espaço. Ficamos felizes por essa parceria, tem muito a crescer, e nos colocar à disposição de toda a comunidade. Talvez não saibamos de tudo, mas quem tiver acesso a um projeto social, um filho, um conhecido, fiscalize junto conosco. Pergunte para a criança como é que está, pergunte se ela está indo todos os dias, porque nós precisamos dessas informações. Nós trabalhamos para a comunidade, nós não estamos aqui apenas por nós. Seriedade. Seriedade, acima de tudo. Professor, bom final de semana. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Agradeço a todos.